Que a verdade seja dita aqui agora. Você que chegou nesse vídeo, intruso, você foi estudante em 2025, quando você estiver formando em 2025, nós fizemos aqui uma piadinha sobre o governo. Você fala que não é, mas quando chegar no final do ano, você estiver no terceiro, ou você estiver no primeiro ou no segundo, você vai formar um dia assim, eu espero, né? Tem que ter pelo menos no ensino médio hoje. Não tiver, é para largar. Você vai cobrar o seu dinheiro. E ainda vai prestar juros. Aí, ó. Pra me ganhar. Você fala que não faz isso aqui, mas depois no final você vai cobrar. Então, hipocrisia. Eu não falei de política. Eu só falei o seguinte. Eu não falei nome de ninguém aqui. Eu não falei isso. Só fiz isso. Você entende várias coisas. A interpretação é a parte. Ó, a interpretação é sua. O sinal de Libra. A minha criancinha, ela vai crescer, minha neném, ela vai dar. Que dia que é hoje? Hoje a gente está sobre a letra L. L. Não significa que ela está estudando algum partidário. Né? Aí também, se estiver falando também, é hipocrisia. Eu estou dizendo a hipocrisia do ser humano. Eu recebo R$200 todo mês, mas eu trabalho para ter meu dinheiro também. Isso é só uma renda extra. Mas se não cair esses R$200, vira um leão, vira um escândalo. Escreve no comentário. O quê? Então vamos lá? Vamos falar a verdade agora. Eu estudei na graduação, acredito que quem for fazer graduação e estudar isso, eu não lembro mais, qual é o nome do... Ah, vou falar conteúdo, mas tem um módulo lá, a gente estuda... É porque se você fazer licenciatura, em resumo, licenciatura, você faz a graduação de um assunto, sei lá, biologia, química, física de um assunto, e durante um período, você tem que estudar algumas coisas, tipo o que é método científico, como que o ser humano se comporta, esses seres humanos que têm características especiais, né? Posso falar assim, TDAH e tal, você estuda isso também, eu lembro que eu estudei sobre isso. Mas estava muito recente, então não foi com a riqueza de hoje. E uma das coisas que a gente estuda, é o que você falou aí agora, eu queria ser igual a nenenzinha. A nenenzinha só dorme, tá? A vida de boa. Aí tem uma parada que a gente estuda que é sobre... Não vou lembrar os nomes, viu? Seria a parte biológica nossa. A gente tem vários tipos de comportamentos. Já é herança nossa. Tipo um exemplo. O sono. O sono a gente a gente nasce aqui nessa região, a gente sabe mais ou menos o horário que acorda, o horário que dorme, então você acostuma. Se você viajar um período que o fuso horário é diferente, isso fica bagunçado, ciclo circadiano, você estuda sobre isso. Então um reloginho. Aí tem uma parada que é meio que social. Você tem uma certa idade, você não casou ainda, não tem filho. Querendo ou não, você meio que vive um pouco essa pressão. Isso é uma parada social, isso já existe há um bom período. E você não vai conseguir tirar isso. Mesmo você encontra maré, você ainda fica pressionado, infelizmente. Sabe aquelas, tipo, que não tem fim, não tem nada, virou tia, só beata que fala, né? Essa pessoa, querendo ou não, indiretamente vive uma pressão com ela mesma. Porque a sociedade passa isso para a pessoa. E uma das coisas que a gente vive, isso é uma verdade, é que você nasce bebê e morre bebê. Porque você nasce, entre aspas, meio que não sabendo nada, aprendendo as coisas, e no final você vai desinstalando isso aí e perde muito isso. E é engraçado, não é questão de Alzheimer, nada disso. E é engraçado que hoje eu reparo muito bem isso. Lá em casa tem um bebê, tem uma criança, e eu convivo com pessoas também de idade. E mais ou menos o comportamento se bate. Mas é nosso. Uma coisa que a criança tem muito, que um período você não importa e depois você vai se importar, atenção. Você pode reparar que uma pessoa mais de idade, geralmente quando você dá atenção, você ganha ela. Tipo, você vai na casa do seu avô, você não precisa falar nada, só ouvir as histórias dele, porque é a mesma, igual a criança conta a mesma coisa. Você ganha a criança, ela vira sua melhor amiga. O idoso também. Cabuloso, né? Algumas pessoas se perdem um pouquinho nisso aí, se perdem no sentido não das doenças. Consegue finalizar com a maior sabedoria.
Não cai nesse limbo, vamos falar assim, biológico. Então, não, bonitinho esse processo, viu? É porque eu só lembro dessa parte. Hoje ela tá muito nítida para mim. Engraçado. Fico olhando lá em casa, as crianças, depois eu olho algumas pessoas idosas. É só eu dar atenção e isso aí já supre, já acabou. Você vai num lugar com a criança, moço, só escuta o que ela faz, só acompanha ali. Ela já no final fala até que te ama. Você vai lá no idoso lá, 1h da tarde sai 6, só escuta ele, toma um café com ele, fica de boa ali. Já, cara, você já tá lá em cima com ele, a mesma situação. Essa é da gente, engraçado, né? A gente é meio previsível para muita coisa. Por isso que a gente falou lá do dinheiro que você vai cobrar. O professor não fala disso. O novo assunto aí, que vai estar na minha prova dia 20, junto com esse que você está estudando, é condutores. O que é condutor, o que é isolante e processo de eletrização. Só voltando rapidinho. O que é um material condutor? Todo material que tem a facilidade de transferir eletricidade, condutores. Em geral, quem são eles? Que a gente vai ver mais em eletrostatos, metais. Mas eu expliquei para vocês que eu tenho condutor líquido e gasoso. Eu tenho também. O líquido eu preciso dissolver geralmente um sólido lá dentro, que ele vira íons. Íons é cátions e ânions, ou também ácidos são muito bons para isso, ou base. Eu não sei se vocês estudaram ácido e base. Estudou? A gente estuda no ensino médio aqui, porque quando você faz graduação, você estuda outros 3. Mas no ensino médio você estuda sobre arrênios. A gente tem ácidos de arrênios, a gente tem de Broglie-Lewis e tem de Lewis. Eles são diferentes um pouquinho do outro. O que eu sei no ensino médio, a gente foca mais em arrênios, que é o que cobra mais em vestibulares. Ajuda aí, viu, Matheus? Cobra muito. O que é um ácido de arrênios? Um ácido de arrênios é quando eu pego uma substância que tem um H no início, geralmente a água é uma exceção, porque é H2O, então essa não é um ácido, mas eu tenho HCl, que é o ácido clorídrico, que é o mais forte que a gente tem. A gente tem o ácido sulfúrico também. E aí quando eu coloco isso em meio aquoso, ele libera H+, e Cl-. Então aquela solução, ela fica eletrolítica, ela fica boa para conduzir eletricidade. Por isso que lá no passado, hoje nem tanto, porque melhorou o sistema de bateria, mas talvez você já viu, você pode perguntar só avô ou seu pai, nas baterias eles colocavam ácido lá dentro, ácido sulfúrico. Ela baixava a água, a galera mandava um ácido sulfúrico. Ou você pode colocar água também. Por quê? Porque ali você tem células, aí você estuda pilha lá em química também, né? Sobre catoda, anodo, pilha de Daniel. Vai estar lá, segundo ano de química. Geralmente é no segundo ano a gente estuda. E aí ela tem que ficar no meio aquoso, que aí faz uma ponte salina e blá, blá, blá. E aí ela gera reação química e esse meio aquoso, ali geralmente o cara coloca um ácido. Quando aquele líquido vai abaixando, geralmente a galera compra solução de bateria, um ácido. Cuidado, viu? Por isso que quando cai na roupa, esse trem queima. É ácido dos brabos. O cara joga lá dentro, então para fazer aquela solução ficar eletrolítica, ela conduzir a eletricidade. Por isso que tem ácido, vai torrando assim. Rebenta tudo, ácido. H+, ali reagindo. Beleza? E uma base, ela libera o H-. O exemplo básico que a gente tem na nossa casa é a soda cáustica. Soda cáustica é uma base, não é um ácido. O poder de corrosão é o mesmo. Só muda que um está liberando H+, outro H-. Então lá eu tenho hidróxido de sódio. Então liberar Na+ ou H-. Por que você está falando tudo isso aí? Para te mostrar que não só o fio de cobre ele conduz a eletricidade, um líquido também, um gás também. Quando eu pego uma certa substância que eu consigo aquecer ela vira gasoso e viram cátions e ânions. Eu consigo conduzir a eletricidade. E o mesmo vale para soluções, para situações de sólido isolante, líquido isolante e também gás isolante. Mas no ensino médio em física, o foco é materiais sólidos. A grosso modo é isso. Metais é bom para conduzir, borracha, madeira, isopor é horrível para conduzir. Então metais é condutores, borracha, madeira, isopor é isolante. Fechou, acabou. Morre aqui. Ah, e se algum exercício? Cara, é um caso especial. Se você estiver preparando para aquele lugar, você vai ver questões anteriores, você estuda um pouquinho a mais. Mas, a grosso modo, é isso aí. Perguntas? Beleza. Seguindo aí, a gente tem uma parada, uma propriedade, cara, ela é muito fundamental e ela vai te perseguir de agora em diante e ela é um fator que vai ajudar você muito lá na frente e em várias situações em distinguir sobre o resultado final de uma questão que você vai marcar na prova. É sobre interações das cargas elétricas. A gente já sabe muito bem também, que eu já comentei isso aqui no finalzinho da última aula, que carga de sinais iguais
positivo e positivo, negativo e negativo, tende a ser o quê? Repelir. O que é repelir, professor? Me fizeram essa pergunta. Não sabia o que era repulsão. A gente está aqui na escola para isso mesmo. A mesma ideia lá do repelente. Você passa aqui lá para o mosquito ficar longe. Repelir é distanciar. Repele daquela pessoa lá, ruim. Fica distante. Então a repulsão... Brincadeira, não precisa ser agora não. Então a repulsão, cargas de mesmo sinal tende a se distanciar. Seja positivo, positivo, negativo, negativo. Carga de sinais opostos se atrai. Né? Homem bom, mulher ruim. Opostos se atraem. Então tem atração. Perfeito? Essa é a verdade do mundo. Ou estou errado? O que gosta da atração é quando duas pessoas vêm junto e batem uma na outra, né? É, junção. Isso. Certo? Tinha uma personagem do jogo que eu jogava, Como chama? ela é filha do Magneto. Ela tinha uma habilidade que atirava um bolinho nos adversários e quem ficava com uma carga positiva e negativa, eles atraíam e ficavam atordoados. Certinho lá no jogo. É isso aqui, ó. Eu vou marcar uma aula aqui depois, só para a gente assistir alguns vídeos. Uns vai dormir, que eu já sei, né? Outros não. Mas se você quiser assistir... Eu quero fazer ele. Lá da sacolinha? Ah. Aquilo lá é implosão, né? É. Eu vou ir rapidinho. O que eu quero fazer é... Eu vou fazer aqui com a gente. Aquilo é bem legalzinho, bem fácil, mas eu tenho que testar antes, claro. O vídeo que me marcaram, um dos vídeos que me marcaram, eu até sigo esse professor, eu gosto muito dele, ele faz muita demonstração, é o que eu quero melhorar mais com vocês também. Ele pega uma sacolinha e a gente vai fazer isso aqui. Ele eletriza de um lado, é o processo de eletrização, e eletriza o bastão de PVC. Aí joga a sacolinha e fica levitando em sala. A gente vai fazer isso. É o processo de eletrização que eu vou comentar aqui agora. O que me marcou lá é um outro professor que eu também sigo ele, é o Jean, eu gosto muito dele também, ele é meio doidão. Faz jus à profissão, né? Que fala que todo professor de física química é doido. Ele pega um galão de água, aqueles que vendem água, sabe? Você coloca em filtro, só que não tem água dentro, certo? Ele colocou álcool lá dentro, e aí sacode um pouquinho, aí ele vai ficar no estado do vapor, porque ele é bem volátil. Volátil é mudar de estado líquido para vapor muito fácil. E aí manda fogo. O que acontece ali dentro? Tem uma combustão, o álcool queima, então as moléculas estão ali, elas vão para fora. Ele vai lá e põe a mão. O que manda na implosão? Diferença de pressão. Lá dentro as partículas que tinha para manter aquela latinha pressurizada, ela saiu na combustão. Aí rapidamente ele põe a mão. As moléculas ali dentro seria vácuo. A pressão da atmosfera é maior, então ela empurra aquilo lá e aperta a garrafa. O mesmo dá para fazer com várias situações. Isso aí a gente teve problema no passado com transporte de combustíveis. Talvez se você tiver uma experiência, eu nunca tive, mas isso eu já sei que é só você ler e pesquisar, que isso é fácil de achar. Se você tiver uma experiência de ver dentro ou participar de um processo de construção, os caminhões que tem aquele tanque de combustível que leva coisa inflamável, eles são assim, ó, tem um tambor lá, bonitinho, né? Só que esse tambor, ele não é oco por dentro. Permissão concedida. Ele tem várias paredes metálicas assim, ó, lá dentro. Seria como se tiver um tambor e você vai lá e coloca várias paredes metálicas soldadas lá dentro. Ah, mas isso não atrapalha o líquido? Não. Poderia, né? No mundo ideal, atrapalharia tudo mais. Mas ele ajuda em dois fatores. Inércia, porque você já carregou bacia com água? Você já viu o tanque é ruim quando começa a balançar? Porque o líquido vai para um lado, você tem que estabilizar, ele volta e fica aquela bagunça. O que acontecia muito quando não foi bem pensado isso? O líquido estava ali dentro ali do tambor. O caminhão está indo para essa direção, correto? Correto? O líquido está aqui, ó, bonitinho, ó. Vamos considerar que não tem isso aqui. Quando o caminhão freia, são dois corpos. A gente estudou sobre isso, inércia. O tambor é um e o líquido é outro. Quem está parando é o caminhão com conjunto tambor. O caminhão vai parar o tambor também. O líquido tende a não parar, ele tende a continuar. Então, o que ele faz? Ele concentra aqui na frente. É o mesmo quando você coloca água no balde, sai correndo e você para. A água derrama. Quando você era criança, você fez isso demais. Eu também já fiz. E aí, esse é um dos problemas. O outro problema era o quê?
Quando você está jogando esse líquido para fora, como é muito volátil, a tendência é ele ir embora. Também é uma certa parte, se estiver aberto ali na hora do abastecimento no posto. Você tem uma diminuição de partículas aqui dentro, e aí a pressão atmosférica é maior que a pressão interna. Aí o tambor faz o quê? Amassa. Eu quero trazer para vocês nos vídeos, eu trago isso aí, só para aproveitar e fazer esse gancho, lembrar também. Aí faz a implosão. Hoje não tem, por isso que ele tem essas paredinhas lá dentro. Porque na hora que o tambor tenta amassar por causa de diferente pressão, tem essas células lá que atrapalham a fechar ali. Ficou claro ou não? Beleza? O mesmo você pode fazer com a latinha, a gente pode fazer isso depois, mas você tem uma aula específica, bonitinho para isso. Eu não gosto de fazer demonstração de coisas que eu não dou aula, eu acho meio esquisito. Explicar. Beleza? Mas tudo bem. Perguntas? Hoje, aproveitando aqui, falando das cargas que você comentou também, tem uma galera que faz... Tem alguém aqui que já trabalhou, ou trabalha, ou é próximo a isso, porque o PAT é... Sei lá, mexe com pintura metálica, serralheiro, lanternagem. Não, né? Talvez um dia você vai ver, tem uma parada que é tipo assim, ó. Tipo isso aqui, ó. Não sei se esse ventilador mas acredito que os futuros vão ser. Que é isso aqui, ó. Metálico. O que a galera hoje faz? Ela faz a pintura eletrostática. Bem legal. O cara pega o material, prepara ele, preparar soldar, deixa tudo bonitinho, tudo lixadinho. E aí ele vai lá e coloca dentro de uma câmera, vou trazer esse vídeo pra gente assistir também. Coloca dentro de uma câmera que seria, sei lá, um quarto desse fechado, né? Livre de interferências. Pendura ele, essas peças, e eletriza ela. Eletriza com uma certa carga. Geralmente eletriza ela com carga positiva. E aí aquele material fica todo eletrizado positivamente. Aí ele vem com a tinta em pó, cai e faz o processo de eletrização, pintura eletrostática. Positivo com negativo, se atrai. Então a peça está eletrizada positivamente, eu jogo um pó negativamente. O que faz com os dois? Junta, gruda. Então esse processo, ele economiza mais do que aquele modo antigo, que é a compressor e o cara fica... Aquela tinta que não pegou na estrutura, ela se perdeu, você não tem como se recuperar. Nessa da pintura eletrostática, ela é em pó, ela cai embaixo, depois você varre, junta e usa de novo. Então você pode reutilizar, fica mais barato. E aí depois eles levam a câmera e aquece a em torno de 200 graus Celsius, que aí a pintura fica bem solidificada. Sabe onde você vai ter muito nitidamente isso? Em coisas mais futuras que você comprar de boa qualidade, claro, pinturas de janela, pinturas de coisas eletrônicas pequenininhas, tipo um teflon. Ali a teflon é plástico, não seria a ideia, mas seria essas armações metálicas, seja de interruptor, essas coisinhas menores, geralmente. É uma pintura mais difícil de sair. Ela fica bem mais impregnada, você tenta riscar, ela fica bem... Então a galera pegou o estudo de eletrostática e aprimorou na questão de pinturas. Legal. Então é aquela história que eu sempre falo para vocês. A ciência estuda para entender o mecanismo e uma certa parte pega aquilo para usar no nosso meio, para melhorar a qualidade de vida nossa. Beleza? Perguntas? Outro processo que a gente tem é esse aqui, ó. Eletrização por atrito. O que é eletrização por atrito? Geralmente não, é assim que funciona. Você vai ter dois corpos, um eletrizado e outro não. Seria um bastão de vidro e um material lã. Tem aí no seu material aí, ó. Seria um bastão de vidro e um material lã. O que a galera faz? Pega um bastão, pega o bastão de vidro, está certo com outros materiais também, e passa ali no material lã. O nome já implica a situação, é a eletrização por atrito, então você tem que atritar. E aí a gente já aprendeu desde lá da química que eu tenho elementos químicos que são fáceis de doar elétrons e tem elementos químicos que são fáceis de receber. A gente chama de eletronegativo e eletropositivo. Talvez você não lembra disso, mas eu estou aqui fazendo uma revisão de uma coisa que você não lembra. Dá certo também. Balão e cabelo, a gente já comentou um pouquinho sobre isso. Perfeito. Nós com ar, porque a gente encosta e toma uma descarga. Agora, para entender melhor o processo. Quando eu atrito, eu venho cá, ó, e atrito o bastão com a seda,
O que vai acontecer com o material LAN, né? Ou cedo, tanto faz. O bastão, ele vai doar elétrons. Opa, ele tem carga negativa. Vai doar elétrons pro material LAN. Então, o bastão vai perder elétrons pro material LAN, certo? Então, o que é a eletrização por atrito? Um doa elétron e um recebe. Sempre vai ser nesse processo. E aí, depois, o que vai acontecer? Você para de atritar, aí você vai ter o bastão que perdeu elétrons. Quem perde elétrons fica eletrizado positivamente, porque ele doou seus elétrons para alguém que estava precisando, ou talvez nem estava. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. O bastão fica eletrizado positivamente, porque no processo de eletrização por atrito, ele perdeu seus elétrons para o material LAN. E o material LAN fica eletrizado negativamente. Então é assim que acontece a eletrização por atrito. Então quando a gente está andando por aí, em tempos secos, né, agora a tendência é acontecer muito agora, até chegar aí antes da chuva, de novo. Agora a gente está no finalzinho dela. A gente sempre encosta nas pessoas e toma uma descarga elétrica. Quando está muito quente, muito seco, o ar acontece muito. Porque você fica atritando o tempo inteiro com o ar. Então você adquire carga eletrostática. É a situação que eu falei para vocês da criancinha escorregando lá no escorregador. A criança, entre aspas, ao grosso modo, tudo ali é um material orgânico e a fibra é outro material diferente. Então, quando eles passam ali, eletriza. Aí você vai, vamos pegar, vamos embora. Aí você pega no bracinho e toma um choque. É normal, porque acontece eletrostático. Certo? Perguntas? E aí, no seu material aí, tem uma paradinha que bem interessante. Fala, Marcão. Posso escolher eles? Tô brincando. Fica à vontade, hein? Escolhe. Lá, você está dormindo aqui, ó. Minha voz da sono. Vou mudar, vou treinar com a Patrícia. Qual aula dá mais sono? A minha? Qual a aula que dá mais sono? Não, você dorme todas. Rita Paula dando educação física. Joga a bola! Me tá deitado no chão lá. Pode. A de Gilson dá mais sono? Tá, é mais história, assim, né? Ele tem que falar muito. Ainda a voz dele é suave. E ele ainda tem que obrigar vocês a pensar e começa a pensar, gasta energia. Ó, aprenda uma teoria pra vocês dormirem aí. Eu fazia muito isso. Antes eu assistia alguns vídeos que tinham muito meu interesse. Tipo, por exemplo, eu gostava um período, eu ainda gosto até hoje, mas eu diminui mais porque senão o nível de dopamina fica alto, eu não vivo o mundo real. Que é assistir muito vídeo de carro customizado. Eu gosto, carro baixo, essas paradas, eu acho legal. Legalmente, não essas, né? Legalmente, eu acho legal. E aí eu assistia esses vídeos e não dormia, né? Porque o nível de dopamina tava lá, eu nem sabia o que era dopamina, na verdade. Eu fui aprender depois. Porque aquilo era do meu interesse. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Isso eu fiz na graduação, eu dormia tarde demais, toda vez ficava fazendo isso. Comecei a colocar vídeo da aula, porque eu não tinha muito interesse. Uma videoaula, no passado já existia videoaula já. Punha lá, sei lá, estou estudando sobre efeito do íon comum lá em química. Aí eu punha lá a aula, o professor tá explicando, moço, que trem chato. Mas eu assisto coisa do meu interesse, me dá só muito vontade. Não, mas a gente tá cansado, cansado. Quando tem uma diferença entre cansaço, igual eu, que às vezes só ficava por conta da graduação, não tinha serviço, não tinha nada. Então não gastava muito energia, gastava mais só jogando bola. Eu assisti um episódio. Beleza? Mas quando você estiver de boa, é bom você assistir coisas que você não tem muito interesse. Vou assistir a aula do Edivan aqui. Dormiu. Assistiu 3 capítulos lá. O YouTube estranhando. Todo dia o pico de visualização está aumentando aqui. Beleza. Mas tenta, eu não sei, assim, tenta regular um pouquinho o sono. A alimentação manda muito, viu? Você pode tomar café? Talvez nem tenha efeito, né? Tem pessoas que têm efeito
positivamente, umas medianas, umas não tem nada a ver, né? Engraçado, não sabia disso. Às vezes nem é questão do costume. Às vezes é da pessoa. Isso é biológico. Engraçado. Vocês teve aula com o professor Júnior? Já teve aula com ele? Dá aula lá no Montessori. Conhece ou não? Já? O Júnior não sabia não. A gente trocando ideia dessas coisas assim. Só, rapidinho, só para me contar aqui rapidinho. Ele falou que tem... Sabe o que deixa muito energético? Açúcar. Qualquer coisa que ele comer que tem açúcar, ele fica bem eletrizado. Entendeu? Mas isso é dele. Eu já fiz muita eletrização, não começo. Acho que isso é de organismo, né? Isso é do organismo. Não tem como a gente controlar. Claro, algumas coisas é meio que funciona para todo mundo. Mas não vai funcionar talvez 100%. Tipo, eu dei um exemplo do café, mas talvez o nível que a gente toma não funciona para ela. Tem que procurar um outro estímulo. Continuando. No seu material, eletrização por atrito, perfeito. Aí talvez você pode gerar uma certa pergunta. Pensão concedida. Talvez você pode gerar uma certa pergunta que é o seguinte: professor, você acabou de explicar que se eu atritar o material vidro e lã, vai eletrizar, um vai doar e receber elétrico. Perfeito. Talvez a pergunta que a gente tem é o seguinte: se eu fazer isso com qualquer material, vai eletrizar? A resposta é não. A resposta é não. Presta atenção. Para o processo de eletrização por atrito acontecer, eu preciso atritar dois materiais diferentes. Se eu pegar lá lã com lã, vai acontecer eletrização? Não vai. Tem que ser um material feito de uma coisa ou de outra. Mas toda vez que for material diferente, vai ter eletrização? Não. A gente tem uma série aqui embaixo, aqui, ó. Tem aqui vários materiais, chama série triboelétrica. A grosso modo já fizeram os testes no passado e deixaram tudo pronto pra gente. Que consegue mostrar para nós quais materiais eu posso atritar com qual e qual vai doar e qual vai receber elétrons. O nome dessa série chama série triboelétrica. Ela já mostra para você quem vai doar e quem vai receber. Olha isso aqui, ó. Se você reparar, tá aqui, ó, minha amiguinha. Ah, tá aí, né? É porque no meu tá inteiriço. Perdão aí. Se você olhar aqui, tem uma carga positiva aqui, reparou? E o outro lado tá negativa, certo? Olha isso aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, pele humana é seca. Tá bem aqui, do lado da carga positiva. Isso que é fácil de olhar. Todo material que estiver próximo da carga positiva, ele tende a ficar positivo. Então, ele vai doar elétrons frente ao material que estiver mais próximo à carga negativa. Mas isso não justifica que ele sempre vai doar elétrons. Ou que ele sempre vai receber elétrons. Isso não justifica. Olha o exemplo básico. Se eu atritar a pele seca humana com alumínio, quem vai doar elétrons para quem? Eu peguei lá a pele humana, nossa, e passei para papel alumínio. Quem vai doar elétrons para quem? A pele humana vai doar elétrons para alumínio. Por que você sabe disso, professor? Por que o Vitor, né, velho? O Vitor entendeu e eu não. Porque a pele humana está do lado da carga positiva. Então ela vai doar elétrons para ficar positivo. E o alumínio está mais próximo da carga negativa do que a pele humana. Fechou? Então, por isso, você pode viver isso na sua casa. Um papel alumínio grudar ali meio que no seu braço, porque teve a atração dos sinais opostos, blá, blá, blá. Agora, se eu atritar o alumínio com... Vamos falar aqui, ó, com níquel, quem vai doar elétrons para quem? O alumínio. O alumínio está mais próximo da carga positiva do que o níquel. O níquel está mais próximo da carga negativa. Então, olha a situação. Uma hora o alumínio ganhou elétrons, uma hora ele doou. Como que eu vou saber disso? Eu preciso de uma série triboelétrica. E na prova vai ter? Se isso for cobrado na prova, você vai ter algum momento de consulta lá. Você não tem que decorar isso. Beleza? Certo? Então, você tem que saber como utilizar a série triboelétrica. Perguntas? Aí tem um exercício. Vamos fazer login. O que ocorre se esfregarmos um pedaço de algodão com a placa de Bonite? Cara, toda vez isso dá certo. Essa pergunta sempre surge quando tem essa pergunta. Isso é tática. Eu gosto dessa pergunta. Sabe o que é Bonite? Quando você compra
Uma panela. Já que nós falamos de política, eu vou falar agora de marcas. Da Tramontina. Deixa o dinheiro aí no vídeo. Quando você comprar uma panela boa, eu falei Tramontina, seria de marca, né? Não um material ruim. Sabe aquela parte preta da panela que você pega? Que é um plástico duro? Aquilo lá é Bonite. O que a galera fez? Inventou um material que ele é isoelétrico e isotérmico. Como assim, professor? Você pode reparar que a panela às vezes está lá, você esqueceu ela no fogo, ela está pelando de quente, você pega no capta de boa. E se acidentalmente tiver uma descarga elétrica na panela, ela não passa para sua mão. Ah, mas claro que não ia passar, professor, é plástico. Vamos justificar isso melhor. Quando você está lá na sua casa, consertando o chuveiro... Matheus tem cara que faz isso. Eu também tenho cara que faz isso, mas agora eu faço mais consciente. Matheus, o chuveiro queimou. Não, para já que eu troco, mas foi lá e trocou o chuveiro. Tem fita isolante? Não tem. O que a gente faz? O que o Matheus faz? Sacolinha. Porque sacolinha é plástica isolante. A quantidade de elétrons que passa no fio de cobre, cara, é muito alta. O fio esquenta, a sacolinha vai resistir? Ela vai derreter. Então, não justifica eu falar que o Ebonite já não ia passar eletricidade porque ele era plástico. Depende. Por isso que existe. Quando eu tenho um fio, ele aumenta a bitola dele, que seria a grossura do fio, a espessura também muda. E às vezes muda até o material, a forma de revestimento. Às vezes você tem cabo, que tem um revestimento, e tem outra cabo por fora, com um material mais resistente. Então o Ebonite é isotérmico e isoelétrico. É aquele cabo de panela que vocês pegam, que não está quente, e também se um dia tiver uma descarga elétrica, você não vai tomar choque. Beleza? De novo, não é porque é plástico que vai te isolar e te proteger. Porque depende da quantidade de carga elétrica. A sacolinha que o Matheus colocou no chuveiro derreteu. Ele não aguenta, meu. Tudo bem? E aí, o que acontece se esfregarmos um pedaço de algodão e uma placa de Bonite? Acho que o algodão vai ficar todo cuidado assim. Aqui, ó. Não, a gente tá falando de doar e receber elétrons. É isso que a gente está analisando. Quem vai doar e quem vai receber, eletrização por atrito. Se a gente for olhar aqui, o algodão está mais próximo da carga negativa, mais próximo da carga positiva do que o Ebonite. O Ebonite está embaixo. Então o algodão vai doar elétrons para o Ebonite. Isso aí. Então, o algodão fica positivamente e o Ebonite negativamente. Facilmente isso aí. O algodão vai doar elétrons para a placa de Bonite. Logo, o algodão fica eletrizado positivamente e o Ebonite negativamente. Doar elétrons. Ebonite. Ana Elisa e Elisa Ana. Liamara. Acertei? Você vai ter que assistir essa aula de novo, Liamara. Liamara, se você estiver assistindo esse vídeo agora, deixa um like no vídeo. Tá lá assistindo. Meu Deus! Eu não. Deixa eu aparecer aí, o que tem? Para aumentar o número de visualização. O corpo fica eletrizado positivo, quando recebe eletrizado negativo, né? Quando doa fica positivo. Eu vou monetizar aqui agora. Como não fazer coque no cabelo. Faça igual a Jaqueline também, viu? Escreve coque aí nos comentários se assistiu até agora. Você vai contar isso, não? Ou não aparece só? Assiste lá para ver se eu cortei essa parte. Corta isso não, tem tempo isso não. Pronto? Pronto? Ixi, Maria. Pronto. Acabou com o vídeo.
Cancelou meu vídeo. Tá bom, YouTube, não precisa não, já cancelaram aqui. Continuando. Eu tenho outra eletrização que chama eletrização por... Aí tá a indução, aí depois que ele mostrou o contato. O que é a indução? Eletrização por indução, só pra gente fechar aqui. No passado, minha mãe já falou isso, acho que alguns já falaram aqui também, que se você ficar andando com certa pessoa, ela vai te induzir ao mal. Infelizmente, essa frase está certa. Ainda mais vindo da mãe. Infelizmente. Se você é contra, o problema é seu também. Eu fui contra. Induzir é estar próximo. Induzir é estar do lado. Então, a eletrização por indução, um vai estar eletrizado e o outro pode estar ou não também. Tanto faz. Então, vai induzir a eletrização no outro. Professor, carregador por indução é isso? Indução é estar próximo. Não precisa conectar ali o carregador para o celular carregar. Carregador de indução você pode começar a aproximar e já vai carregar. Mas você deixa em cima da plataforma, não tem como deixar ele voando. Mas ali, lá dentro tem um eletromagnetismo. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Aí o seu celular tem que ter uma bobina igual do carregador. Ela fica girando ali ao contrário muitas vezes e carrega. Certo? Não é só isso aqui não. Tem mais um pedacinho que chama eletromagnetismo. A gente estuda isso um pouquinho mais na frente. Então, quando eu tenho um corpo neutro, vamos considerar que esse está neutro. Quando o corpo é neutro, o que significa? O que significa quando o corpo é neutro? Um corpo quando é neutro, a mesma quantidade de carga positiva é igual a negativa, fechou? Se eu aproximar um bastão eletrizado positivamente de um corpo neutro, vai acontecer uma eletrização por indução. O que seria essa eletrização por indução? As cargas de sinais opostos tendem a se atrair. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Eu tenho um indutor e um induzido. Quem que é o indutor? É esse aqui, ó. Quem que é o induzido? É a minha esfera. Se eu aproximar um bastão eletrizado positivamente, todas as cargas negativas vêm para cá, ó, querendo ser atraída pela positiva. E as positivas vêm para cá. Lembrando que isso aqui é uma representação didática, Mateus, para você entender, porque os prótons não vão sair do meio e vir para o canto. Porque no núcleo de um átomo você não mexe. Já expliquei sobre isso. É física nuclear, bomba nuclear, várias outras coisas. Isso aqui é só para uma representação didática para você entender. Quem vai mover só são os elétrons. Então, se eu for pensar bem, a metade da esfera agora está negativamente, a outra está positivamente. Você concorda comigo? Porque eu induzi por causa do indutor aqui, ó. Ficou induzido. E aí, o que a gente faz agora para deixar esse corpo eletrizado? Porque aqui nós deixou, ó. Um ficou positivo, um negativo. O que eu faço agora? Eu faço um aterramento. Eu faço um aterramento. Vem aqui, ó. Faço um aterramento. Esse lado aqui não está com falta de elétrons? Porque não está positivo esse lado? Então, os elétrons vêm da Terra para o lado da esfera e completa todo mundo aqui, ó. Uma ideia na prática, que muitos vivem, outros não, é livre desse pecado. No início aqui, estava todo mundo junto, homem e mulher. Aí chegou alguém mais atraente, atraiu as cargas negativas, né? Abandonou quem estava no passado. Quando a gente faz aterramento, seria a mesma coisa que conhecer novas pessoas. Então essas carguinhas vai lá e preenche o lugar vazio que alguém deixou. Aí sabe o que acontece? A vida nos mostra. Quem foi o malandrão que chegou aqui, vai embora um dia. Aí as cargas negativas tentam voltar e dá de cara com quem? Com pessoas no lugar. Porque não valorizou. Então as cargas negativas tentam voltar, chega lá, já, os positivos já tem alguém no lugar. E fica eletrizado negativamente. Lembrou do ex agora na aula de física. Esquece o passado. Será? Ficou mais fácil aqui agora. Não, pensa muito, não, nem existe. Daqui 120 anos ninguém está aqui. Nem minha filha que nasceu poucos dias, ninguém mais. É outras pessoas. Já pensou nisso? Quem nasceu hoje, daqui 120 anos, nem está aqui mais. Cabuloso, né, Amara?
Assiste o vídeo, deixa o like. Beleza? Eletrização por indução, cara, é esse processo aqui, ó, não tem erro. Professor, quando faz o aterramento lá no chuveiro de casa lá, tem um fio terra lá que faz o aterramento lá. Para que é? Cara, equipamentos que consomem muita energia elétrica, exemplo básico, o chuveiro. Vou dar um exemplo dele que é o mais fácil de entender. Tem muitos elétrons circulando ali naquele equipamento, que aí às vezes fica depositado, fica em excesso ali, ele não consegue ser consumido, vou falar assim, passar ali bonitinho, porque a gente não consegue fazer um equipamento 100% eficiente. E aqueles elétrons que ficam em excesso, ele é um perigo, você pode tomar uma descarga. Por isso que a gente faz o aterramento para ele ir embora. Certo? Por isso que é importante você fazer aterramento na sua casa. Senão, não vou fazer não, porque fica mais barato. Perguntas? Sayonara, então. Daqui 120 anos, serão outras pessoas que estão assistindo esse vídeo que nem sabem que nós existe. Sabe porque vai ter o vídeo. Faz um coque igual o dela aí. Você que é do colégio militar, 120 anos depois, não sabe fazer um coque, aprende. Aprende. Mostra ali o coque aí, pô. Olha, que gracinha. Não faça igual ela ali, ó. Ela só dormiu, viu? Essa e a irmã dela. São irmãs, as duas. Alô.